Já imaginou entrar em um avião, ouvir o som dos motores, sentir aquela leve pressão no peito enquanto a aeronave decola e, minutos depois, desaparecer do mundo? Sem aviso, sem queda, sem um único pedido de socorro. Agora, imagine algo ainda mais perturbador. Décadas depois, esse mesmo avião reaparece. Como se o tempo simplesmente não tivesse passado lá dentro. Mas quando alguém finalmente abre a porta da aeronave, o que encontra não deveria existir. Essa não é apenas uma história assustadora. É uma das lendas mais bizarras e inquietantes já contadas sobre a aviação, envolvendo desaparecimentos, viagens no tempo e um mistério que até hoje faz muita gente questionar a própria realidade. E o mais estranho de tudo é que essas histórias continuam sendo compartilhadas como se fossem reais. Nossa primeira história começa no dia 4 de setembro de 1954. Um avião de uma suposta companhia chamada Santiago Airlines decolou da Alemanha com destino ao Brasil. O voo seguiria até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A bordo estavam dezenas de passageiros, além da tripulação. Era apenas mais um voo comum. Pessoas indo visitar familiares, outras em viagens de trabalho, algumas apenas buscando novas oportunidades. Nada indicava que algo daria errado. O avião seguiu sua rota pelo Oceano Atlântico, sem turbulência, sem falhas aparentes, sem qualquer sinal de perigo. Até que o contato foi perdido, de forma repentina. A torre de controle tentou se comunicar diversas vezes, mas não obteve resposta. E então, o avião desapareceu dos radares. Simples assim, como se tivesse sido apagado da existência. As buscas começaram imediatamente. Aeronaves foram enviadas para sobrevoar o oceano. Navios começaram a vasculhar áreas gigantescas. Equipes trabalharam dia e noite tentando encontrar qualquer vestígio. Mas o resultado foi sempre o mesmo. Nada. Nenhum destroço. Nenhuma mala. Nenhum corpo. Nem mesmo um sinal mínimo de que aquele avião realmente esteve ali. Era como se ele nunca tivesse existido. Com o passar dos dias, semanas, meses, as esperanças foram desaparecendo e o caso acabou sendo encerrado. Todos a bordo foram considerados mortos. Mas a falta de respostas abriu espaço para algo ainda mais inquietante. Teorias. Alguns diziam que o avião havia sido sequestrado. Outros acreditavam em uma falha técnica inexplicável. Mas havia também teorias muito mais sombrias, como a de que a aeronave teria atravessado um portal no tempo ou sido levada para outra dimensão. Parecia absurdo, até que, 35 anos depois, em 12 de junho de 1989, algo impossível aconteceu. No aeroporto de Porto Alegre, controladores de voo identificaram uma aeronave desconhecida. Ela não havia se comunicado, não possuía autorização e não respondia aos chamados da torre. Mesmo assim, continuava sobrevoando o local, dando voltas como se estivesse perdida, até que iniciou o procedimento de pouso, sem autorização, sem explicação, sem lógica. Assim que a aeronave tocou o solo, as autoridades foram imediatamente acionadas. A situação era tratada como uma possível ameaça, mas ao se aproximarem do avião, perceberam algo estranho. O modelo da aeronave era extremamente antigo, e na lateral da fuselagem, um nome chamou a atenção de todos: Santiago Airlines, a mesma companhia do avião que havia desaparecido décadas antes. Nesse momento, o impossível começava a ganhar forma. Uma equipe foi enviada para abrir a aeronave, e o que encontraram lá dentro foi algo que ninguém estava preparado para ver. Todos os passageiros estavam em seus assentos, mas não estavam vivos. Eram esqueletos. 92 corpos,
reduzidos ao tempo, ainda presos aos cintos de segurança, como se nunca tivessem saído do lugar, como se o voo tivesse sido congelado no tempo. As bandejas estavam fechadas, as janelas intactas, tudo no lugar, menos a vida. Na cabine, a cena era ainda mais perturbadora. Os pilotos permaneciam sentados, e um deles ainda segurava os controles da aeronave, como se estivesse tentando pousar até o último segundo. E isso levanta uma pergunta impossível de responder. Se todos estavam mortos, quem pousou o avião? Essa pergunta se espalhou rapidamente, e com ela surgiram inúmeras teorias. Alguns acreditavam que o avião ficou preso em uma falha temporal, retornando décadas depois. Outros falavam em forças sobrenaturais, algo além da compreensão humana. Mas enquanto o mundo tentava entender esse caso, outro ainda mais estranho surgia. Voltamos agora para o dia 2 de julho de 1955. O voo 914 da Pan Am decolou de Nova York com destino a Miami. A bordo estavam 57 passageiros e 4 tripulantes. Era um voo curto, simples, rotineiro, mas que nunca chegou ao destino. Durante o trajeto, o avião desapareceu, sem aviso, sem pedido de socorro, sem qualquer explicação. As buscas começaram imediatamente, e assim como no caso anterior, nada foi encontrado, nenhum vestígio. O caso foi encerrado, e o voo 914 se tornou apenas mais um mistério sem solução. Até que, 37 anos depois, em 21 de maio de 1992, algo inacreditável aconteceu. No aeroporto de Caracas, na Venezuela, um controlador de voo percebeu algo estranho. Um ponto apareceu no radar, do nada. Segundos depois, um avião antigo surgiu no céu, sem identificação, sem histórico, sem explicação. Ao entrar em contato com a aeronave, o piloto respondeu de forma confusa: "Onde estamos?" O controlador respondeu que eles estavam na Venezuela. E então perguntou: "Qual o seu voo?" A resposta fez tudo parar. "Somos o voo 914 de Nova York para Miami." Nesse momento, o controlador percebeu que estava diante de algo impossível. E então disse: "Hoje é 1992. Do outro lado, silêncio. E então, pânico. Gritos começaram a ecoar pela cabine. Os passageiros estavam desesperados. Para eles, ainda era 1955. O avião pousou. Equipes foram posicionadas na pista, mas antes que alguém pudesse se aproximar, o piloto entrou em desespero e tomou uma decisão inesperada. Acelerou a aeronave e decolou novamente, sem autorização, sem explicação. E assim como apareceu, desapareceu outra vez, sem deixar rastros. Agora pense nisso por um momento. 2 aviões, 2 desaparecimentos, décadas depois, reaparecendo. Histórias diferentes, mas com padrões assustadoramente parecidos. Coincidência? Ou existe algo que ainda não entendemos? Mas aqui vem a parte mais importante de todas. Quando esses casos foram investigados a fundo, descobriu-se algo surpreendente. Nenhuma dessas histórias possui registros oficiais. Nenhuma prova concreta. Nenhuma evidência real. A companhia Santiago Airlines nunca existiu. E o voo 914 também não possui registros confiáveis na história da aviação. Essas histórias surgiram em um tabloide chamado Weekly World News, um jornal conhecido por publicar histórias fictícias, sensacionalistas e muitas vezes sobrenaturais. Inclusive, esse mesmo tabloide já publicou diversas outras histórias parecidas. Aviões que desaparecem e retornam. Pessoas que viajam no tempo.
eventos impossíveis que desafiam a lógica. Ou seja, tudo indica que esses casos são apenas lendas urbanas, histórias criadas e espalhadas pelo mundo. Mas mesmo assim, milhões de pessoas continuam acreditando. E talvez exista um motivo para isso. Porque, no fundo, a ideia de que o tempo pode falhar, de que algo pode desaparecer e voltar décadas depois, é assustadora demais para ignorar e fascinante demais para esquecer. Porque se isso fosse possível, então ninguém estaria realmente seguro. Agora eu quero saber de você. Se um avião pousasse hoje, vindo diretamente do passado, com passageiros que acreditam estar em outra época, você teria coragem de se aproximar? Ou sairia correndo, sem olhar para trás? Comenta aqui embaixo o que você acha. E se você gosta de histórias misteriosas, casos sombrios e teorias que fazem você questionar a realidade, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque aqui nem tudo é o que parece. E às vezes, a mentira pode ser tão bem contada que se torna mais assustadora do que a própria verdade.